a todos e a todas. Creio que todos já me conhecem, se não me conhecem, me chamo Adri. Sou integrante do NEA, Núcleo de Pesquisa e Extensão em Estudos Agrários e Regionais, que está promovendo este primeiro ciclo de discussões, com essa temática do trabalho, a precarização do trabalho na contemporaneidade, teorias e reflexões. E a programação de hoje à noite é a mesa 2, a segunda mesa redonda do evento, desse ciclo de discussões, traz a seguinte temática: a perspectiva do trabalho na geografia e a sua precarização no espaço urbano, com os nossos convidados que já estão aqui presentes, professor Dr. Antônio Marcos Pontes de Moura, coordenador do curso de Geografia e também do NEA, e o professor mestre Vinícius Viana. Passo a palavra agora para o professor especialista Celso Farias, que estará realizando aqui a mediação, será o mediador dessa mesa 2. Olá, boa noite a todos e todas. Obrigado pela presença de todos mais uma noite. É importante, ao início dessa mesa, propor uma reflexão. Na era do capitalismo financeiro, onde ocorre uma centralização total da propriedade, um controle individualizado do trabalhador através de ferramentas desenvolvidas, disseminadas pelo meio técnico, científico e informacional, é precedido pelo grande processo de regulação do trabalho, concedendo aos serviços um papel de destaque no processo de acumulação capitalista. Acreditamos que, para compreender a organização do espaço urbano das cidades médias e ou aquelas que exercem influência, precisamos estar atentos ao reordenamento produtivo do capital e suas novas relações de trabalho. Para tal discussão, formaremos a mesa intitulada A Perspectiva do Trabalho na Geografia e a sua precarização no espaço urbano. Eu convido a compor essa mesa o professor Dr. Antônio Marcos Pontes de Moura. Professor Dr. Antônio Marcos Pontes de Moura possui graduação em licenciatura no ano 2000 e bacharelado em 2002, ambas pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe em 2003 e doutorado pela Universidade Federal de Sergipe em 2021. Atualmente é professor adjunto em dedicação exclusiva da nossa Universidade Estadual de Alagoas. Exerceu a função de coordenador do curso de Geografia de 2004 a 2007 e voltou a exercê-la em 2022. Foi também pró-reitor de extensão de 2010 a 2015, bem como fez parte do conselheiro titular do Consul Leal no mesmo período. Atualmente é pesquisador líder do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Estudos Agrários e Regionais, do NEA. Tem experiência nas áreas de Geografia, com ênfase em Geografia Agrária e Regional, atuando principalmente nos seguintes temas: política, economia, sociedade, assentamento, política pública e reforma agrária, desenvolvimento rural e estudos regionais. Eu convido também a fazer parte da mesa o professor mestre Vinícius Ferreira Viana. O professor mestre Vinícius Ferreira Viana possui licenciatura em Geografia no ano de 2020 pela Universidade Estadual de Alagoas, é mestre em Geografia pela Universidade Federal de Alagoas em 2023, atualmente é pesquisador do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Estudos Agrários e Regionais, do NEA, onde desenvolve pesquisas na área de Geografia Humana, com ênfase em Geografia Econômica e Geografia Urbana, atuando nos seguintes temas de pesquisa: circuitos da economia urbana, precarização do trabalho, teoria e método da geografia. Cabe também ressaltar que o professor mestre Vinícius, além de ser um geógrafo poeta, é também autista. Eu passo agora a palavra para o professor Dr. Antônio Marcos, por gentileza.
Boa noite a todos, todas. Boa noite. Grande felicidade nesse momento, estarmos aqui, né, reunidos para uma atividade acadêmica do nosso campus 3, de Geografia específica, promovido pelo nosso núcleo NEA, né? Estamos aqui ao lado de grandes amigos, né, e nos fortalecemos com isso, cada dia mais, né? Registrar aqui a presença do meu filho, Tiago, né, meu primogênito, e aqui também do meu lado, o Vinícius, né, que é membro do NEA, hoje um dos coordenadores, né, recentemente concluiu o mestrado dele, eu tive a oportunidade, inclusive, de estar como orientador, né, eu fiz mestrado na UFAL, a orientadora professora Luciane, né, como orientador, e trazendo essas discussões sobre a questão do mundo do trabalho, né. Inclusive, vamos até atualizar depois essa questão aí do currículo, né, começar a adentrar mais esses assuntos aí, né, do trabalho, né. Então, agradeço também aqui todos os membros do NEA que estão presentes aqui na organização, né, essa luta em conjunto aqui para a gente trazer melhor para o debate, tá. Então, ressaltando essa questão sobre o trabalho, a gente traz a discussão, porque é uma discussão de um tema bastante atual, né. Pode-se dizer que nunca se saiu de moda, né, mas nos últimos anos essa discussão sobre o tema trabalho, ela adentra diversas ciências e a geografia não fica fora desse processo, porque se discute muito conceitualmente, né, a questão do objeto de estudo da geografia, se discute muito as categorias da geografia, e se fala muito da questão do espaço, né, mas muitos geólogos já discutiram essa questão do espaço e são vários ou diversos os conceitos sobre isso, até porque existem também diversas correntes de pensamento geográfico, né, então não há uma unanimidade nesse processo de definição de conceitos dentro da geografia ou mesmo discussões de categorias, né. E aí nos vem, ou advém agora, numa discussão muito recente, essa questão do trabalho, ou se renova essa discussão, no sentido de entender como um elemento que faz parte do entendimento que seja um espaço geográfico em si. E isso a gente fala porque a gente tem como princípio essa relação do homem com a natureza, né? E mais a transformação através do trabalho, das suas atividades humanas, por assim colocar. Então a gente está falando de uma tríade, né? Homem, natureza, homem, meio, né? E o trabalho, né? Então fica esse processo oculto, né? Como se fosse, né, uma questão de provocação, como se fosse um objeto oculto dentro da geografia, por ser mais classificado como uma categoria, não como um objeto em si, já que o objeto é o espaço e isso há uma certa concordância dentro da geografia, né? Então esse é o desafio que a gente tentar desvendar isso que está oculto, né, dentro da perspectiva da geografia, né? A gente costuma dizer que o espaço, apesar de que há uma concordância que é um objeto da geografia, pode-se dizer também que o espaço não é de uso exclusivo da geografia. Outras ciências estudam o espaço também, né? Só que sobre outras objetivações ou sobre outras perspectivas. Então, quando a gente fala do espaço dentro da geografia, a gente está falando de um espaço específico. E a esse espaço específico a gente chama de espaço geográfico, né? É o espaço geográfico. Então, não é o espaço pelo espaço, não é simplesmente o espaço sozinho, por ele mesmo, que vai dar uma conotação geográfica, mas aquilo que se faz dentro do espaço, as relações que são criadas dentro do espaço. Isso necessariamente é uma relação homem-meio, homem-natureza, homem-homem, as relações humanas, propriamente dito. E aí é quando entra as atividades produtivas, e aí entra a discussão do trabalho. A gente está trazendo como base importante da geografia a questão do trabalho na própria discussão do espaço geográfico, tá? Então a gente fala dessa tríade aí. Bom, se a gente for trazer mais essas discussões do trabalho, de forma geral, no contexto mais histórico do processo de ocupação do homem no espaço, por assim dizer, na discussão mais geográfica, a gente fala desde os princípios mais remotos, quando o homem sai da situação de nômade, né, para uma situação de homem sedentário, ou seja, a fixação do homem no espaço, através do quê? Através do trabalho, através das atividades humanas. Naquele momento, com a descoberta da agricultura e da pecuária, né, então vai havendo uma fixação. A geografia trabalha muito essas questões
do trabalho em vários temas ou temáticas, né? A gente trouxe as discussões das migrações, por exemplo, né? Muitos ocorreram, claro, tem vários tipos de motivações no processo migratório, né? Mas a gente dá um destaque aqui também para as migrações por necessidade econômica, né? Aqui no Brasil, a gente teve muito isso, né? Década de 40, 80, teve grandes massas de migrantes, né? Sobretudo da região Nordeste para a região Sudeste, nesse processo de busca da sobrevivência, né? Em busca do trabalho. Então aí a gente já faz uma outra ponte, que é a ponte que liga a questão do trabalho, da necessidade de trabalho, com a própria interesse ou presença do capital. Então o sistema capitalista, que é o que a gente vai fazer uma introdução aqui, é que a gente se propõe também discutir depois a questão da precarização do trabalho. Então falar um pouco também desse modo atuante do regime vigente, que é o capitalismo. Então a gente percebe que boa parte das migrações por motivos econômicos, elas acompanham a transição ou a expansão do processo capitalista, né? Os ciclos econômicos de alguns lugares, tudo isso também foi uma realidade dentro das discussões da ciência, especificamente da geografia, tá? Então nós temos o trabalho como um elemento definidor das relações, dos aspectos econômicos, políticos, sociais e, portanto, espaciais também, porque tudo isso vai se refletir no espaço, ou vai se materializar no espaço. Aí entra, portanto, o aspecto da geografia, já que ela também trabalha com a questão do espaço. E é interessante também fazer essas discussões conceituais, reflexivas, como a gente se propõe na temática geral do evento, porque a gente traz a turma Milton Santos na mesa 1, foi bastante discutido, né, quando apresentado os dois circuitos da economia urbana, sendo o Milton Santos o autor dos grandes geógrafos da história. E Milton Santos ele vai usar alguns outros conceitos, né? Porque, como falei, não havia um único conceito de espaço dentro da geografia. Milton Santos traz a discussão que ele chama de formação socioespacial, né? Formação socioespacial. E não somente espaço, pelo espaço. Então, trouxe nas discussões dele uma discussão nova ou mesmo provocativa, formação socioespacial. Então, se é uma formação, não é algo dado, se é algo construído, é uma formação. E essa formação vem das relações sociais, das relações humanas e envolve também as relações trabalho, que envolve todas as relações de uma forma geral que vão estar inseridas no espaço, quer essas relações sejam políticas, sociais ou mesmo econômicas. Hoje a gente vive no sistema capitalista, onde as condições econômicas ou as questões econômicas elas são prevalentes no processo das relações humanas. Isso implica na questão do trabalho, isso implica nas relações sociais, isso implica até mesmo nos aspectos culturais, né? O que a gente define, o que a gente vai consumir, o que a gente vai fazer, né? Nas nossas escolhas. Então está todo um processo, toda uma estrutura voltada para isso, né? E aí você vai tendo uma nova construção de sociedade. A proposta dessa mesa é uma discussão dentro do aspecto urbano, né? Até para casar com a mesa 1, mas essa discussão ela se amplia também no contexto agrário. Essas mudanças, essas relações de trabalho também advêm desse processo, pois senão, se a gente for fazer uma retrospectiva histórica do processo do modo de produção feudal, do modo de produção capitalista, a gente vai perceber também essas metamorfoses do mundo do trabalho. Quando vocês pegam, por exemplo, aquele antigo camponês de um sistema autossuficiente, como era o feudo, né, do muitos séculos, que ele tinha, além de ser um lavrador de terras, ele também era um artesão, porque tinha dentro do feudo terras incomuns que davam acesso a matérias-primas, as quais ele tinha sua indústria doméstica. Então, quase que um trabalho autônomo, né? E que pouco a pouco ele foi perdendo essa autonomia, na medida que nessa transição do feudalismo para o capitalismo, houve, portanto, uma apropriação do que a gente chama dos meios de produção. Então, se aquelas antigas terras incomuns, que se refere a áreas de florestas, que se refere a áreas de pastagens no feudo, e até alguns terrenos baldios, eram incomuns, eles tinham acesso à matéria-prima. E da madeira ele fazia casa, fazia cadeira, fazia todos os tecidos domésticos. Né? Da pastagem dos animais ele tinha o couro, o
animal, curtia tudo com couro, tinha as ovelhas, então a lã, teciam as próprias roupas, então era um trabalho mais autônomo. Percebo que um processo que inicia com o capitalismo comercial, posteriormente, os antigos burgos das cidades, né, comerciais, aí tem burguesia, posteriormente surgiu as primeiras indústrias, então o capitalismo industrial já iniciante, e começa, portanto, a produzir novas formas ou novas necessidades da mercadoria, inclusive necessidade de trabalho. Começa a construir equipamentos de trabalho para o longo do campo. Então, veja que esse processo ele é uma metamorfose que atinge também a área rural e que isso vai implicar num novo modelo de organização social, porque esse camponês não vai ter como a sua antiga indústria doméstica concorrer com a indústria urbana, né? E logo que há uma fragmentação desses campos em comuns, e justamente isso vai gerar uma derrocada do sistema feudal e de fato uma inserção ou uma consolidação do sistema capitalista nesse processo, né? Então ele fica mais vulnerável, então ele vai perdendo essa condição de trabalhador autônomo. E as teorias que surgiram eram muitas, inclusive o fim do campesinato, coisa que na prática não ocorreu na sua totalidade, somente de forma parcial em alguns lugares. Mas esse camponês depois ele foi proletarizado, né? Sem ter mais para onde ir, ele só era o lavrador de terras, a única coisa que podia produzir. E muitos foram forçados, portanto, nesse processo, a uma migração quase que forçada para as cidades. As cidades passaram a ser o posto refúgio desse trabalhador, né? Agora ele não era mais um trabalho autônomo, um camponês familiar, mas se proletarizado, vai ser um proletário da indústria. Então esse processo de fato ocorreu, vai se criando uma nova sociedade, muito mais urbanizada, né? Muito mais de uma paisagem humana, né? Não mais uma paisagem natural, transformações socioespaciais, por assim dizer, e tudo isso aí vem de um processo de mudança de motivação, de mudança das relações de trabalho, de metamorfose, e vai dando novas funções no espaço. Então, não temos como estudar geografia sem estudar essa questão do trabalho. Então, ela está no cerne de toda a discussão, dessas análises que a gente faz históricas da geografia também, tá? E, naturalmente, das ciências de forma geral, já que a geografia conversa, né, com outras ciências também. Bom, e aí a gente tem, portanto, a partir desse novo modelo, desse novo processo, de uma nova estrutura social, baseada no modelo de um capitalismo, até então nascente, né? Depois passa para o processo de modernização, né? Hoje usa outras terminologias, né? Até de pós-modernidade, né? Apesar que alguns falam que isso não é sólido, né? Mas tem alguns questionamentos em relação a isso. Mas há transformações e uma definição ou uma opção por um processo mais urbanizado desse espaço humano, né? Cada vez mais isso vai atraindo as populações para essas áreas urbanas e vocês vão vendo transformações socioespaciais. E naturalmente que os reflexos vão estar nesse espaço da cidade, até muito mais visível do que no espaço rural, na medida que o contingente populacional vai interferir diretamente no desequilíbrio econômico, social, cultural, no processo, inclusive, que vai se refletir no espaço diretamente, né? Então, a gente não tem um espaço urbano de excelência capaz de absorver toda a população, né? O próprio termo cidadão, cidadania, advém da termo cidade, né? Então, nos parece perceber que só é cidadão aquele que mora na cidade, não aquele que mora no campo, né? Teríamos que pensar em outro conceito para uma geografia talvez do campo. Então eu faço um pouco dessa abordagem, porque isso também está na minha formação, questão agrária, né? Para a gente fazer um paralelo também. Mas aqui a gente vai focar um pouco nessas discussões urbanas, e aí a gente percebe que a partir desse processo criou a teoria da mais-valia, né? Explicou a questão da acumulação primitiva do capital, como processo que na origem do sistema capitalista já inicia com o processo de exploração do homem pelo homem, por isso que foi acumulando riqueza ao longo do tempo, ao longo da história, no tempo e espaço, por assim dizer, tá? E, portanto, nesse processo de criar uma nova sociedade da indústria, da produção de mercadoria e, consequentemente, do salário, como se fosse o benefício do trabalhador, para que ele possa agora consumir os produtos da indústria, gera esse ciclo vicioso do capital,
né? Onde o trabalhador pode se sentir livre no sentido que ele tem acesso a algum salário para consumir as suas necessidades. Mas vejam que salários sempre rebaixados, minimamente para a sobrevivência, né? Onde não necessariamente ele tem acesso a todo o processo. E aí é quando se entra a discussão, que o Marx trouxe muito bem, da alienação do trabalho. Muitas vezes o que é explorado não se sente explorado, né? Ou em outros modelos do capitalismo que foram surgir depois, como modelos de produção taylorismo / fordismo, né? E posteriormente até numa ação flexível, cada vez mais esse trabalhador foi sendo introduzido dentro da indústria, dentro do processo fabril, né? Muitas vezes da fábrica em si, da produção mecanizada, e cada vez mais o processo se tornava mais alienante do trabalho, né? Onde ele muitas vezes não tinha capacidade de reflexão, somente de estar trabalhando de forma sem fim ou por muitas horas, ao ponto de chegar ao seu limite físico, mental, e isso de fato acontecia no processo de exploração do trabalho. E o que nós temos nesse processo histórico, trazendo mais para os dias mais atuais, é que isso faz parte da própria lógica do sistema capitalista, na medida que o processo da divisão internacional do trabalho influencia nisso. Quando a gente fala da divisão internacional do trabalho, se refere a uma forma de organização mundial entre as nações, entre os países, onde se define aquele que produz e aquele que consome, aquele que explora e aquele que é explorado, aquele que importa ou que exporta. As relações comerciais, quem ganha com isso, quem tem superávit nas suas balanças ou quem tem seus déficits na balança. Durante muito tempo, você tinha o processo da colonização e as metrópoles e as colônias, o processo de exploração começa aí, o uso da acumulação, um uso visível da acumulação como tipo de capital, fez com que muitos países passassem à frente de outros no processo de desenvolvimento, né? Porque há acúmulo de riqueza em detrimento da exploração de outros. Essa é a origem do sistema capitalista, né? E isso está embutido no trabalho diário, quer seja na indústria, quer seja no comércio. Alguém vai enriquecer através da exploração do trabalho de outro, né? Isso é a base. Então, na mesma proporção que o capitalismo gera riqueza, ele gera pobreza, né? Isso trouxe que ele fala da capitalismo desigual e combinado, um desenvolvimento desigual e combinado, né? Então, nós temos aí esse processo cada vez mais fortalecido quando você tem o início do processo chamado de globalização, ou o que eu chamaria de uma consolidação do capital. O capitalismo passa por fases. Fase do capitalismo comercial, industrial, hoje muito forte do capitalismo financeiro, né? E Celso até apresentou aqui na reflexão inicial dele, né? E que isso cria uma sociedade de consumo que já foi introduzida pelo modelo fordista, mas que hoje, com a questão do acesso ao crédito, né, também cria uma sociedade cada vez mais um processo de consumo exacerbado, onde se valoriza muito a questão do ter, né, do possuir, e as pessoas elas estão num processo de endividamento, né? Então seria um novo processo de exploração do trabalho, de alienação do trabalho, né, de fetichismo da mercadoria, como Marx também falava na obra dele, né, renovado nos dias de hoje por causa do marketing, por causa das mídias sociais, das propagandas de uma forma geral, né, uma sociedade de consumo propriamente dito para sustentar tudo esse processo global de exploração do trabalho e do trabalhador, né, que faz com que o processo de acumulação, que Marx chamou lá atrás de acumulação contínua de capital, ele se reinicia, ou ele é um contínuo disso dentro de uma nova versão, onde nesse modelo do capitalismo financeiro se tem novas formas de exploração, né? Se tem novas formas de exploração do trabalho e novas formas de escravidão, entre aspas, vamos colocar assim, né? Novos tipos de escravidão, as pessoas estão liquidadas dentro do processo, né, de consumo. Então elas estão presas ao sistema, por assim dizer, né? Então, também isso é um processo de alienação também, né? O trabalho de uma forma geral. Então, até cita aqui David Harvey, quando ele fala da tendência à expansão capitalista no espaço. Então sempre o capitalismo tinha essa tendência da sua expansão no espaço, né? Então o capitalismo enquanto modo de produção, o capitalismo enquanto atividade econômica, enquanto atividade produtora, portanto a discussão do trabalho que a gente está trazendo aqui. Então sempre teve essa tendência à expansão. É da sua natureza o processo de expansão.
daí ter buscado novas áreas de exploração desse sistema capitalista, né? Desde o processo de colonização, passando pelo processo da industrialização, né? Onde os países partiram na frente e outros partiram atrás do processo de se industrializar, desde o modelo atual do processo de globalização, né? Então, desde a queda do Muro de Berlim, né? O processo de resistência a um modelo diferenciado do capitalismo deixou de existir. Então, não coincidentemente, inicia o processo de globalização, né? Como quem diz assim, agora não tem mais nenhuma barreira ou nenhum outro modelo de modo de produção que venha propor um contraponto com o capitalismo, então está tudo dominado, né? Então, agora você tem uma nova versão, um processo de uma nova divisão internacional do trabalho, né? E de um processo global, que no primeiro momento também surge como um processo ideológico, assim como surgiu lá atrás o capitalismo, um processo ideológico, trabalhador livre, e aquilo, muita gente foi por esse caminho. A globalização, quando surge de forma forte, essa discussão nos anos 90 para cá, também foi de forma ideológica, que aquilo era, o mundo seria integrado, seria uma ilha global, né? Todo mundo ia ganhar, e não, na verdade foi isso. O processo exploratório aumentou, o abismo social aumentou, inclusive de países para países, onde os países ricos ficaram cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então, quando uma indústria entra aqui no Brasil, ela entra no caráter de empresa transnacional, no sentido de que ela vai ter todos os benefícios para se implantar aqui no território, né? E aí o governo abre essa possibilidade no sentido de querer gerar em nome do trabalho, o emprego que está gerando, né? Mas toda aquela riqueza que vai ser explorada naquele território, ele volta para o seu país de origem. Então, o número é muito alto, 70%, 80% da riqueza nacional, hoje esteja na mão das transnacionais, hoje dos banqueiros também, né? Já que a gente está no capitalismo financeiro, né? E altamente concentrada a riqueza mundial, altamente concentrada. E que esses processos corroboram para a ampliação e consolidação desse novo mecanismo, né, exploratório, que isso vai se refletir no mundo do trabalho, diretamente vai se refletir no mundo do trabalho. À medida que os próprios regimes que vão surgir, né, vão reativar aquele processo, aquele antigo liberalismo econômico no sul do capitalismo, né, passando por uma fase de um capitalismo mais moderado, né, pós-Segunda Guerra Mundial, que precisava se reconstruir, sobretudo a Europa, né, o estado do bem-estar social, e aí daí a gente tem uma noção de que o Estado, a função dele é da educação e saúde, mas isso não está na origem do Estado, segundo o Engels, né, o Estado surge para garantir a propriedade privada, e agora uma retomada do capitalismo, um processo mais avançado, de um contínuo processo de acumulação, e por isso que hoje está mais claro a gente perceber isso nas relações de trabalho, porque começam a flexibilizar as legislações trabalhistas, como aconteceu no Brasil, do tempo para cá, mas também já vem acontecendo na Europa, a gente está vendo todo o tempo isso mudando. Aqueles antigos direitos conquistados na época do Estado do Bem-Estar Social estão sendo colocados em xeque, né? E que isso não é um processo isolado, isso é um processo global, né? De um ataque frontal ao trabalho e aos trabalhadores, no sentido de aumentar a exploração desse trabalhador para aumentar a extração da mais-valia, né? Aumentar a acumulação de riqueza. Por isso que eu falo que é um processo contínuo. Nunca se deixou de acumular capital, e cada vez mais, de uma forma bem mais radical, né? Então isso vai trazendo transformações e gerando o que a gente discute na geografia como o processo da precarização do trabalho, né? Que o Vinícius vai abordar também isso na fala dele, a partir de uma pesquisa também em loco. Então temos isso, né? Essa expansão do capitalismo era presente. Então temos que fazer uma discussão, um debate, aí a gente vai deixar também para o debate, a questão do trabalho e a questão da mais-valia social na perspectiva da geográfica, né? David Harvey seria também um autor muito importante para a gente fazer essa discussão também, né? Aí recomendo inclusive a leitura desse autor para vocês, né? Que é um geógrafo. Então nós vivemos o capitalismo contemporâneo, onde tem novas facetas do capitalismo, processo avançado, né? Um processo contínuo de exploração e de uma real precarização do trabalho,
Como eu citei aqui os modelos de produção, desde o teoria de Fordismo e a acomodação flexível, né? Esse último, a acomodação flexível, parecia que era um processo mais horizontal, menos vertical, mas na verdade também ilusório. Parece que cada vez mais que o sistema vai se desenvolvendo e os seus mecanismos e as suas tecnologias, né? Mais ainda eles vão criando formas de aumentar a circulação do trabalho. Eles não podem diretamente acabar com o trabalho vivo, né? O capitalismo vivo da circulação do trabalho, mas consegue diminuir essa questão do trabalho mais estável, à medida que começa a flexibilizar o processo de exploração. Então agora você vai ter trabalhadores temporários, as empresas, isso começa na indústria, depois isso passa para o setor de serviço e comércio, né? E trabalhador em tempo part-time, né? Especializações, né? Subcontratações, né? Isso vai ficando cada vez mais perceptível, não só dentro da atividade secundária, indústria, mas também do setor terciário, cada vez mais presente também, setor de serviços e comércio. E até na mesa 1, vocês devem lembrar que estava aqui, foi falado dos dois circuitos da economia urbana, né? E se falaram também do setor inferior, né? Como era malquista, porque era colocado como dentro do mercado informal, né? Sendo outro superior formal e tal. E o que a gente percebe hoje é que o capitalismo, nessa ânsia mais e mais lucros, ele percebeu que esse mercado dito informal, que era desconsiderado, ele movimentava muito dinheiro. Movimentava muito dinheiro para da classe C, D, E, movimentava. E aí se tentava, via Estado, regularizar aquilo para fugir de imposto e tal. E o capitalismo não, ele percebeu que na verdade ele quer se apropriar também disso. Então ele gera o pensamento da sociedade de consumo para todas as classes, né? E as pessoas vão ter o que querem, porque tem um processo de capitalismo financeiro que vai favorecer através do crédito de juros para que você obtenha aquele objeto, aquela necessidade que ele criou, aquela mercadoria. E aí o processo é alienante nesse sentido, né? E agora não só a classe média, mas agora a classe pobre está se endividando, né? No processo de exploração você trabalha para pagar dívida agora. Vocês trabalham não mais para sobreviver, mas para pagar dívidas, certo? Então aqui já partindo para a parte final da nossa fala, né? Nós temos essa realidade da subcontratação do trabalho hoje, trabalho parcial, né? Não ocorre mais somente pela economia informal, mas pela economia formal. Esse trabalho provisório, não permanente, que era o trabalho formal, hoje está presente no trabalho formal, as empresas, subcontratações, compreende? Subcontratações, tá? E usando inclusive os sistemas, os novos mecanismos para isso, né? E aí a gente tem a flexibilização do trabalho, né? Através das mudanças legislativas, né? Favorecendo a superexploração do trabalho, aumentando a extração da mais-valia, né? Seria, portanto, maximizando os lucros, tudo de forma legalizada, né? Eu cito muito o Ricardo Antunes, que trabalha com essa tese da questão do trabalho. Ele defende a tese que a sociedade do capital e a sua lei de valor necessitam cada vez mais e menos do trabalho estável, né? E cada vez mais diversificado o trabalho parcial, parcial, terceirizado. Então isso já está uma realidade, né? O Vinícius depois vai trazer muito bem isso, né? Eu ia falar do capitalismo de plataforma, né, Vinícius? Então, porque o capital não pode eliminar o trabalho livre, que ele faz esse processo. E o que a gente tem, portanto, é uma redução da proletarização do proletariado estável, né? Aquilo que era terrorismo, Fordismo, e a ampliação do trabalho mais intelectualizado no interior das plantas. Mas isso também vai influenciar o setor terciário. Tá? E aí temos a realidade de hoje, que é o trabalho intermitente, flexibilizado ao ponto de tirar os direitos sociais, os direitos trabalhistas. Isso faz com que a mais-valia seja mais absoluta no processo, um acúmulo de capital também maior. É isso que a gente está vivenciando hoje, né? Então, aquela frase do Marx, que até foi citada aqui, né, na mesa anterior, trabalhadores do mundo inteiro, unidos, né, se sintam explorados, né? O que a gente tem hoje é que, devido a essa diversificação do trabalho,
essa metamorfose do trabalho, essa heterogeneidade no trabalho, já que tem dentro da empresa contratados legais, estáveis, entre aspas, instáveis, né? Subcontratados, temporário, etc. Você tem uma heterogeneidade, e isso faz com que a própria classe de trabalhadores, eles não se vejam como únicos, eles se vejam muitas vezes até como competidores pelo emprego. Isso dificulta inclusive o processo de sindicalização, sabe? E de luta por direitos, e cada vez mais é um avanço do neoliberalismo, a questão da retirada de direitos, como aconteceu na reforma trabalhista do tempo para cá, aqui no Brasil. Então aquela frase do Marx, famosa, que falava isso, fala que o trabalhador ele é classe em si, mas ele só se torna classe para si quando ele cria consciência de classe, que eles estão tudo no mesmo barco, todos explorados, por isso tem que lutar contra o capital em favor da sua liberdade. Então a famosa frase do Marx, trabalhadores no mundo inteiro livres, ela fica na berlinda, na medida que em alguns casos ela é substituída pela união ou mesmo unificação do capital contra o trabalho, contra os trabalhadores. Na verdade é a união do capital, há uma integração do capital mundo nesse processo de globalização, tá? Então, em outras palavras, quanto mais o trabalho é heterogeneizado, complexificado e fragmentado, mais aumenta a superexploração do trabalho na mesma proporção que aumenta a alienação do trabalho, né? Justamente cria uma competitividade da classe trabalhadora com ela mesma, né? E não mais um processo de cooperação, como seria também uma luta sindical, tá? Então, a pergunta que fica aí para o debate é se existe saída para isso, né? Já instigando vocês aí para os questionamentos, tá? E saber que a luta advém da consciência de classe, que já foi propagada por Marx lá no passado. Então, para finalizar, eu deixo algumas reflexões. Eu acho que nessa discussão a geografia entra também sobre o trabalho, e a gente tem que pensar no trabalho e a transformação do espaço para além do capital, porque se a gente ficar dentro das normas do capital, esse processo está ocorrendo agora, né? Por isso se propõe aqui por uma geografia do trabalho, para que a gente reavalie o nosso papel de geógrafo no mundo. Muito obrigado. Mas antes de falar especificamente sobre a precarização do trabalho, esse período técnico-científico formacional que nós vivemos, eu gostaria de trazer uma reflexão de maneira significativa, né, dentro de um campo de construção do conhecimento. Né? Relembrar que o professor Paulo Freire diz o seguinte: o conhecimento ele é construído através de uma relação dialógica, ou seja, ele não é imposto, ele é construído. Né? Então, esse trabalho que eu construí ao longo desses 2 anos foi construído de uma maneira dialógica com os meus orientadores, sobretudo com o professor Antônio Marcos, né? Que não é só um professor, não é só líder do núcleo de pesquisa e extensão e estudos agrários regionais. Ele é um grande amigo, né? Um grande intelectual, um grande geógrafo e, sobretudo, um grande homem, né? Então, eu rendo aqui os meus agradecimentos a ele, né? Em nome de todos aqueles que compõem o NEA, né? E fazer os meus agradecimentos, né? Meus cumprimentos ao Vanderlan, um grande amigo que está comigo desde a graduação, né? Crescemos juntos, e ao Celso, o Adri e todos que compõem o NEA. Sem mais delongas, né? Eu reduzi o título dessa pesquisa, né? Na verdade, o título dessa palestra, ao seguinte: os 2 circuitos de economia urbana e a precarização do trabalho no subcentro do bairro de Jacintinho, em Maceió, Alagoas. O professor trouxe uma construção epistemológica significativa, né, para que nós possamos entender o que é o materialismo histórico dialético. É impossível se entender o presente sem que nós tenhamos o cuidado de retornar ao passado. Nada desse momento se explica aqui e agora. Então, abandonar a história é a mesma coisa que está fazendo a leitura vazia do presente, uma leitura vazia desse espaço geográfico. Por isso que o professor Marcos faz toda essa contextualização, tomando como referência o materialismo histórico e dialético.
Respiraram. Vamos lá. Uma das principais construções que tivemos ao longo desse tempo é que o espaço geográfico, que é constituído por formas, funções, estruturas e processos inseparáveis, ele não é constituído através de uma relação dual entre homem e natureza, como bem já falou o professor Marx, mas sim através de uma tríade, que é homem, natureza e trabalho. O trabalho, ele não é apenas um conceito para a geografia, porque se assim for, esse aqui é coadjuvante dentro da nossa construção epistemológica. Ele é sobretudo uma categoria. É impossível se entender e analisar o presente e o espaço geográfico se retirarmos o trabalho em seus vários âmagos ou prismas, né? Para finalizar essa primeira parte da discussão, eu trago uma citação do professor Tomás Júnior, que diz o seguinte: ontologicamente prisioneiro da sociedade, o trabalho, em todas as suas dimensões, é base fundante do autodesenvolvimento da vida material e espiritual da humanidade. E para finalizar essa construção epistemológica, primeira parte da minha apresentação, eu trago uma poesia do poeta Fernando Pessoa, que diz que pensar é estar doente dos olhos. E o que isso significa? Se eu perguntar para vocês se vocês lembraram dos olhos de vocês, vocês não lembraram hoje. Só aquele ali, rapaz, que passou a mão no olho agora, possivelmente coçou, não foi? Não é isso? Aí você lembrou do seu olho agora. Mas nós, seres humanos, nós esquecemos constantemente daquilo que é de fundamental importância dentro de uma leitura do espaço geográfico. Você não consegue fazer uma leitura do espaço geográfico se você não consegue ver a paisagem e consegue fazer uma crítica sobre ela. Não é só a audição que vai completar 100% uma crítica analítica. A visão é importante. E, em analogia, o trabalho é o olho da geografia. Eu vou repetir, eu vou ser mais enfático para vocês. O trabalho, ele é o olho da geografia, e sem ele é impossível compreender toda uma construção crítica do espaço geográfico. Vamos lá. E como eu parei para pensar e entender o trabalho dentro de uma perspectiva geográfica. O professor Manuel Fernandes, eu acho que a professora Rosa falou muito dele para vocês, né? Fala o seguinte, que o momento que nós vivemos, né, dentro de uma globalização que é seletiva, que se insere sobre os territórios de maneira articulada, né, desigual e combinada, tem como fruto as crises e as reestruturações pelas quais o modo de produção capitalista tem passado. O que é que isso significa? Isso significa dizer que as crises pelas quais o modo de produção capitalista tem passado ao longo dos séculos, ela não vem para desarticular, né, para desmobilizar o capitalismo. Pelo contrário, elas servem para criar um novo modelo de gerenciamento e de evolução desse capitalismo sanguinário, que não só bate na nossa porta, como está dentro das nossas ações, nos alienando de maneira constante e deixando a gente despercebido de uma materialidade que parece-nos fora do espaço, né? Então, eu analisei as crises e as reestruturações do trabalho a partir do Fordismo keynesiano, que sai do trabalho de um trabalhador que faz tudo, artesão, para um trabalho que é especializado. E chego até a década de 70 para falar de um período técnico científico informacional, que é um período técnico científico informacional que serve, sobretudo, para expandir o processo de precarização do trabalho, que se expande
entre aspas, em um espaço mundo que se expande dentro do nosso espaço, do nosso lugar. O Wanderman falou sobre métodos e técnicas de pesquisa para vocês, né? E uma das minhas principais preocupações é se estabelecer uma relação entre teoria e prática, né? Buscando a vertente mais originária da poliese dentro de uma visão grega, né? Que é buscar essa união realmente entre uma teoria e prática e se entender realmente como o fenômeno acontece. Então, o meu estudo ele vai se localizar na cidade de Maceió, especificamente no bairro de Jacintinho, e recortado mais ainda que é no subcentro do bairro de Jacintinho. E para que vocês se situem, né, caso não saibam, o subcentro urbano é um processo de descentralização das atividades econômicas que outrora estiveram no centro comercial de uma cidade, de qualquer cidade, que acompanha, sobretudo, o processo de expansão desta, né? Até o momento, mapeado, nós temos 9 subcentros na cidade de Maceió. Dentre eles, é o subcentro do bairro de Jacintinho, em Maceió, né? Tomando como referência a Rua Cleto Campelo. Mas o que há de grandioso nessa perspectiva, Vinícius? O que há de grandioso nisso é que os subcentros urbanos, por materializarem uma significativa parcela de atividades que se ligam ao setor terciário, sobretudo, materializam aquilo que vocês viram na primeira banca, que é os 2 circuitos de economia urbana. Eu não falo aqui de um circuito moderno ou de um tradicional, né? Mas de 2 circuitos que estão se aperfeiçoando de modo constante e indissociável. Então, nós partimos do pressuposto conceitual e chegamos até o pressuposto da prática, do material, né? Então, o espaço terciário que está lá no Jacintinho é a materialidade, sim, dos 2 circuitos de economia urbana, com a predominância do circuito inferior. Desculpe, nem passei para vocês aqui, eu não estou acostumado com isso não, tá? Esses são os subcentros. Aqui é o subcentro do bairro de Jacintinho, que eu defini na pesquisa, e agora eu chego ao ponto crucial da pesquisa, que é a minha análise, tá certo? Por que falar de precarização do trabalho no momento que vivemos? Eu acho que muitas vezes nós não paramos para pensar e analisar o espaço que vivemos, né? Um espaço cada vez mais precário, que é fluxo, que é reflexo de um neoliberalismo sanguinário, sobretudo dentro do território brasileiro. Ao passo que o neoliberalismo adentra as relações socioeconômicas dentro do território brasileiro, obviamente ele reconfigura os rearranjos socioespaciais que se materializam em todo o território brasileiro. E, sobretudo, no trabalho. Uma das principais discussões que se faz hoje, e que eu faço, é sobre os feirantes e sobre os entregadores que atuam no subcentro do bairro de Jacintinho. Dizendo a vocês que nós estamos acostumados na geografia de ouvir que a feira é um lugar de encontros e reencontros de culturas, de construção de culturas. E eu afirmo para vocês, ela é tudo isso e muito mais. Mas para relembrar o professor Milton Santos, o saudoso professor Milton Santos, quando nós vemos essa realidade da feira do lado de cá, do lado do feirante, talvez ela não tenha esse glamour todo como nós a vemos. Nós estamos acostumados a se referir à feira de tomar um caldo de cana, comer um pastel, e é isso. Tudo isso é cultura. E quando nós olhamos do lado do feirante, será que realmente é cultura? Ou é miséria? Ou é fome? Ou é pobreza? Não estou nem entrando num campo fenomenológico propriamente dito.
Os feirantes que atuam no bairro de Jacintinho, eles não são feirantes porque querem manter um lastro cultural. Eles são feirantes porque não conseguiram se inserir dentro de um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. O desenvolvimento técnico-científico informacional, esse que nós falamos tanto, de maneira muitas vezes descontextualizada, ele materializa hoje o espaço de competição trabalhista. O mercado de trabalho está cada vez mais acirrado, mais competitivo. E mesmo aquele que com formação ainda tem dificuldade para adentrar no mercado de trabalho. E para onde essas pessoas vão? Qual é o ambiente que se cria para essas pessoas? É o circuito inferior da economia urbana em expansão no Brasil. O circuito inferior da economia urbana, ele está em expansão no Brasil. E como já falaram, o professor Marcos falou, e a primeira banca falou, o professor Diego sobretudo, né? O circuito inferior da economia urbana é o termômetro da economia de um país. É nele que nós conseguimos ver como está andando a economia do nosso país. E é lá que se encontram os feirantes e que se encontram os entregadores. Sobre isso que eu fiz a minha pesquisa. O meu espaço amostral, que vocês conseguem ver aí, foram de 20 feirantes. 20 pessoas que tinham bancas fixas no bairro de Jacintinho. E ao aplicar os questionários e conversar com essas pessoas, uma das primeiras temáticas que eu coloco a provocação de vocês vocês se acham explorados? Como vocês se veem dentro da realidade da feira? O que significa a feira para vocês? E de modo predominante, o que eu consegui ouvir é que aquelas pessoas passam 12, 13, 14 horas lá numa tentativa de sobreviver. Não é de viver, mas de sobreviver. Ganhando em média entre 1 a 2 salários mínimos. Trabalhando 13, 14, 15, 16, às vezes dormindo na rua para proteger a mercadoria. Então, vamos lá. De que ambiente nós estamos falando? Sobre o que nós estamos falando, na verdade, quando nós falamos da feira e do feirante? Nós estamos falando de um trabalho extremamente precário que sofre perseguições. Quando eu coloco o meu olhar para o subcentro do Jacintinho, para os feirantes que atuam no Jacintinho, né, nós conseguimos ver que não só é difícil para aquelas pessoas sobreviverem naquelas condições, como sofrem perseguições da Prefeitura Municipal de Maceió. Porque nós vamos para um âmbito maior. Vejamos só. Uma categoria que eu utilizo na minha pesquisa, além da teoria de dois circuitos de economia urbana, são os usos do território. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Categoria essa estabelecida pelo professor Milton Santos. Os usos do território, eles permanecem e pertencem, sobretudo, a uma legitimação. Uma legitimação a campo abstrato, que parte do ser, de se reconhecer como partícipe, não só partícipe, mas como detentor daquele espaço, como também uma legitimação por parte da prefeitura, a qual ele está. Os feirantes, eles não se sentem nem no campo abstrato, nem no campo material, como partícipes e atuantes naquele território. Então, existe território ali? Amém? A primeira provocação que eu deixo para vocês: existe território ali? Ou não? Onde está o território? Existem usos do território. Existe usos do espaço. Mas existe materialmente um território ali? Então, a primeira provocação que eu deixo para vocês. Bom, quando eu caminho para fechar aqui sobre os feirantes, para ir para os entregadores, para entregar a palavra para o Celso, né,
com a teoria dos dois circuitos de economia urbana, existem alguns pilares que são de fundamental importância para se entender o que é o circuito diferente da economia urbana e para se entender os usos que se dá dentro da perspectiva dessa teoria. Então, organização, capital e trabalho, além da tecnologia, né, que nós fazemos uma análise. Então, o capital que esses feirantes utilizam é um capital que não é intensivo, é um trabalho intensivo e não capital intensivo. A tecnologia que esses feirantes utilizam é insignificante quando comparada às atividades do circuito superior da economia urbana. Insignificantes. E quando nós pensamos os usos do território, na perspectiva mais fenomenológica da coisa, existe uma contradição significativa que passa pelas disputas entre os feirantes na luta pelo espaço e na disputa entre a prefeitura no fato de deslegitimar a feira livre de Jacintinho, né, frente à necessidade de sobrevivência dos feirantes. Eu gostaria de falar mais para vocês, mas o tempo já não dá. Aqui vocês conseguem ver o meu mapeamento. Esse mapeamento eu fiz com a ajuda da Priscila, né? E eu estabeleci a zona de atuação dos feirantes, que se dá na rua Beto Campelo e na rua São José. Esse demarca o local, né, onde acontece a feira do Jacintinho. Não dá tempo. Aqui são os dados que eu trago sobre as feiras, dados sobre a educação dos feirantes, né? Dos feirantes, nenhum tinha curso superior. E eu me lembro que uma jovem, assim como vocês, né? Como eu acho, eu tenho 28 anos, já estou me sentindo velho, mas ela disse que o sonho dela era cursar, né, ou um curso superior, adentrar a essa oportunidade que vocês têm e entrar na universidade pública. E sabe por que ela não conseguiu adentrar na universidade? Porque ela tinha que tirar o sustento da feira, sustento da família dela através da feira. E que se fizesse isso, não teria ninguém para substituir ela. Então, o que escolher? Comer, sobreviver ou estudar? É possível sair da feira? E a única afirmação que ela disse que não tinha condições de sair da feira, porque se saísse da feira, a família morreria de fome. E é muito triste pensar essa realidade a partir dessa perspectiva. Então, a feira tem duas faces. Uma face cultural e uma face de precariedade. E a face do empreendedorismo, ela cai aqui e agora. Vamos lá. Sobre os entregadores, né, por aplicativo. Só mais 10 minutos para finalizar. Hoje, o capitalismo, dentro de uma perspectiva de um período técnico-científico informacional, ele se estabelece, sobretudo, a partir de um capitalismo de plataforma digital. As reformas que o governo golpista do senhor Michel Temer estabeleceu no território brasileiro deu uma margem para um tipo de exploração nunca visto antes na história da humanidade, onde a empresa não tem um carro, a empresa não tem uma moto, a empresa não tem um empregado sequer, a empresa não produz absolutamente nada, e a empresa é uma intermediadora e a que mais ganha com a atividade. Eu falo aqui da Uber, eu falo aqui da iFood, da Rappi. Quem são essas empresas dentro da materialidade econômica brasileira? A primeira questão que eu falo, que eu coloco para vocês, existe alienação do trabalho dentro desse novo capitalismo de plataforma? Como é que essas pessoas se veem
entre a cruz e a espada, entre a sobrevivência e a miséria, né? Então, eu vou apresentar para vocês agora as 3 modalidades de entregadores que eu consegui encontrar lá no bairro de Jacequim. Eu tenho o nuvem, né? O OL, e o misto foi uma criação minha, que eu consegui verificar na cidade de Maceió. O nuvem, o entregador nuvem, ele se cadastra no aplicativo, leva, em média, pelo que eu consegui pesquisar, de 1 semana a 3 meses para ser aceito no aplicativo. Como é que funciona a atividade de nuvem? A pessoa se cadastra no aplicativo, o aplicativo vai aceitar, se você for compatível, tiver habilitação, tiver toda a documentação legitimada, e você vai prestar serviço para a plataforma. Vocês já estão acostumados, né, a ver esse tipo de serviço. E até utilizar, eu acho, que em Palmeira tem, né, professor? Tem? Em todo canto. Pois é. Então, essas pessoas prestam serviços, trabalham mais de 12 horas por dia, sem falar do tempo ocioso, né, dentro da realidade, não tem salário fixo, não tem seguro-desemprego, não tem nenhum tipo de auxílio caso aconteça algum acidente. Todas as responsabilidades pelo trabalho são dos entregadores, desde a compra de moto, desde o abastecimento, desde a manutenção da motocicleta. Esse é o nuvem. O outro é o OL, são operadores logísticos. Esse se assemelha mais ao trabalho formal. Esse tem hora de trabalho, né? Esse precisa prestar conta para os supervisores, que são donos de praça, né, lá na cidade de Maceió. E além disso, acham que tem vantagens de priorização da empresa. O que é que a empresa fez? A empresa disse o seguinte: olha, quem que for a L vai ter priorização nas entregas, ou seja, vai concorrer diretamente com os nuvens. É um regime de concorrência dentro do processo de precarização do trabalho. Então, se vocês forem a L, vocês vão aceitar, vai ser aceito mais rápido na plataforma digital, vocês vão ganhar bem mais do que os nuvens. A média mensal de vocês será entre 4.000 a 6.000 reais por mês. Muito bom, né? Dentro do cenário econômico que nós vivemos, onde as pessoas ganham apenas um salário mínimo para trabalhar com carteira assinada, geralmente. Ganhar 4.000, 6.000 é significativo. E eu chego ao misto, que são trabalhadores que prestam serviço para plataformas digitais, mas também prestam serviços para estabelecimentos comerciais ganhando diárias. Tenho 2 tipos de misto. Aqueles que têm carteira assinada e prestam serviço para as plataformas digitais, e aqueles que não têm carteira assinada, prestam serviço para as plataformas digitais e para estabelecimentos. Por fim, para finalizar, que não dá para aprofundar realmente a discussão a respeito disso, uma das minhas principais perguntas feitas a todos eles, com base nas orientações do professor Marcos, é que se eles se sentem explorados. Sabe o que eles responderam? A maioria deles? Não. Eles não se sentem explorados. Nós chegamos a Marx. Então, o que significa isso? Isso significa dizer que nós temos uma alienação do trabalho. Nós chegamos a um processo significativo de alienação do trabalho cada vez maior, cada vez mais ferrenho, cada vez mais sanguinário. Então eu fecho minhas palavras aqui com vocês, com a perspectiva do professor Manuel Fernandes, que diz que dentro do jogo de xadrez, que é esse mundo que nós vivemos, não existe lados que podem ganhar. Só um pode ganhar. E esse lado que ganha é sempre aquele que dita. E aquele que dita manda, organiza, manipula.
Então, qual é a saída que temos diante daquele que manda e daqueles que obedecem? Aí eu fecho com o professor Milton Santos, no seu livro Por uma Outra Globalização. Se é possível pensar em mudanças sociais, eu falo em mudanças sociais significativas, que transformem vidas, que transformem as nossas vidas. É preciso que a mudança comece da massa. E essa massa é a maioria. Essa massa somos nós. Ninguém aqui é rico. Nós somos precariados, como já dizia Rui Braga. Pessoas que estão na luta pela sobrevivência. A menos que nos submetemos ao novo tipo de precarização que nós temos hoje, Instagrams, ganhando milhões, nós somos pessoas que estamos lutando de maneira ferrenha, forte, para sobreviver. Então, a única maneira de mudança social que vem pelas massas. Refiro-me ao professor, a citação que ele falou, quando Marx finaliza, já no finalzinho do texto, no livro Manifesto, que diz: trabalhadores do mundo univos. Eu digo o seguinte: precariados, vocês, eu, precariados do mundo, univos. Porque se essa realidade permanecer, eu sucumbir a ele. O abismo está aqui, o abismo está agora. Então a mudança começa aqui e se mobiliza. O reconhecimento de classe é o principal papel que nós devemos ter. Não é só uma classe em si, mas sobretudo uma classe para si. Então assim eu finalizo esse momento. Gastei 30 minutos, não falei tudo que eu queria, mas eu não quero cansar vocês, né? Vamos abrir os debates aqui, que eu acho que é mais significativo, e é isso.